Meu querido irmão, minha querida irmã, você, prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor. Ontem, com a vigília da Páscoa, nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mistério central da nossa fé. E o Círio Pascal, que acendemos ontem à noite, e que hoje, até Pentecoste, brilha no meio de nós, anuncia a luz de Cristo que iluminou e ilumina a humanidade, vencendo para sempre as trevas do pecado e do mal. Conforme o relato de São João Evangelista, logo após a morte de cruz do Senhor, tendo o seu corpo sido sepultado, na madrugada do primeiro dia da semana, ainda estava tudo escuro, Maria Madalena foi ao túmulo, onde o corpo de Cristo foi descido às pressas da cruz e ali sepultado. Ao chegar, ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo e que o corpo de Jesus não se encontrava lá. Muito triste e desolada pela perda do seu mestre, ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Para ela, o túmulo foi violado, o corpo do Senhor tinha sido roubado e por isso, apressadamente, ela foi comunicar a Simão Pedro e ao discípulo amado o que ela tinha ali presenciado. E fala com toda a sua dor, a sua lamentação, a sua tristeza. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Ora, o corpo do Senhor não se encontrava no túmulo, pois ele havia ressuscitado. Madalena ainda faltava essa experiência, como narra São Lucas. As mulheres desorientadas e impactadas pela morte de Jesus, que foram ao túmulo à procura do seu Senhor, ficaram surpreendidas por dois homens vestidos com roupas resplandecentes, que as surpreenderam e disseram para elas: por que motivo procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Desde aquela manhã, estas palavras ressoaram por todo o universo como um anúncio de alegria que atravessa os séculos e chega hoje aos nossos corações. Ele não está aqui, ressuscitou. Os mensageiros celestes assim comunicaram às mulheres que o Filho de Deus não ficou no sepulcro, porque não podia continuar prisioneiro da morte, aquele que é a própria fonte da vida. Ocorreu com Jesus semelhantemente ao que ocorreu com Jonas. Jonas foi lançado à praia e esteve no ventre de um peixe. Assim também Cristo permaneceu no ventre da terra, foi engolido no coração da terra para transcorrer um sábado. Mas Deus o glorificou e o libertou da morte do sepulcro. A ressurreição de Cristo, graças ao batismo que nos incorpora nele, torna-se também a nossa ressurreição. De fato, uma das questões que mais angustia a existência humana é o que existe depois da morte. A morte é sempre algo que nos angustia. E o que há depois dela? A este enigma, a solenidade de hoje nos responde que a morte não tem a última palavra sobre a nossa vida. A vida é mais forte. No final, triunfa a vida vencedora de Cristo Jesus, a sua ressurreição, que é a nossa ressurreição. E esta certeza da ressurreição do Senhor, da nossa ressurreição, não decorre de raciocínios humanos. Ela repousa sobre o dado histórico de nossa fé. Jesus Cristo, crucificado e sepultado, ressuscitou com seu corpo glorioso. Jesus ressuscitou para que também nós, acreditando nele, possamos ter a vida eterna. O anúncio da ressurreição do Senhor está no coração da nossa fé, como declara São Paulo. Se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé e a nossa pregação. E se é só para esta vida que colocamos a nossa esperança em Cristo, seríamos dentre todos os homens os mais dignos de compaixão. Desde a alvorada da Páscoa, a nossa ressurreição deu seu ponto de partida. Porque a Páscoa não indica simplesmente um momento da história, mas o início de uma nova condição. Jesus ressuscitou. Não para que a sua memória permaneça viva no coração dos seus discípulos, mas para que ele mesmo viva em nós. E então, nos movendo nele, possamos viver como pessoas ressuscitadas, que já neste mundo são capazes, ou nós somos capazes, de saborear a alegria da vida eterna. Por isso, na Epístola aos Colossenses, hoje proclamado na liturgia do domingo da Páscoa, São Paulo nos assegura:
Se ressuscitamos com Cristo, devemos nos esforçar para alcançar as realidades divinas, para buscar as realidades do alto, vivendo como pessoas ressuscitadas, com os olhos fixos nos céus, orientando nossa vida segundo os valores celestes e não segundo os valores terrestres. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma teoria, mas é uma realidade histórica revelada por nosso Senhor Jesus Cristo por meio da sua Páscoa, por meio da sua ressurreição, através da qual ele nos abriu o caminho para o céu. A ressurreição de Cristo é uma verdade que nos toca aqui e agora, no hoje da nossa história. A ressurreição do Senhor conta com o testemunho dos discípulos, de quem, a partir do túmulo vazio, pôde, a partir daqueles indícios, constatar que algo extraordinário havia acontecido com o túmulo que recebeu o corpo do nosso Senhor. O túmulo não apresentava sinais de violação, pois a pedra tinha sido cuidadosamente removida. Os panos que enfaixaram o corpo do Senhor estavam devidamente arrumados, tal como alguém que, ao despertar-se e levantar-se do seu leito, deixa-o cuidadosamente em ordem. Maria Madalena e os discípulos que foram ao túmulo fizeram essa experiência, conseguiram ver além daqueles indícios, e essa experiência transformou profundamente a vida deles. De fato, o encontro com Cristo ressuscitado nos transforma, e certamente, como aconteceu com Madalena, eles não retornaram, e o discípulo amado, assim também com Simão Pedro, eles não retornaram do túmulo, daquela experiência que fizeram, como sendo as mesmas pessoas. Isto vai ter um impacto profundo na vida deles, não obstante todas as dúvidas que havia devido ao grande impacto da morte de Cristo na cruz. Por isso a ressurreição do Senhor não é também um mito, não é um sonho, não é uma visão, nem uma utopia, não é uma fábula, mas é um evento histórico, único e irrepetível, que aconteceu na nossa história. Jesus de Nazaré, que na sexta-feira santa foi descido da cruz e sepultado, saiu vitorioso do túmulo. De fato, no alvorecer do primeiro dia depois do sábado, Pedro e João encontraram o túmulo vazio. Madalena e as outras mulheres encontraram-se com o Senhor ressuscitado. Igualmente os discípulos de Emaús, que reconheceram o Senhor ressuscitado ao partir do pão. Assim também o Senhor apareceu aos apóstolos, que estavam reunidos no cenáculo, e depois a outros tantos discípulos na Galileia. O anúncio da ressurreição do Senhor ilumina, portanto, aquelas zonas sombrias do mundo e da nossa história. Se é verdade que a morte já não tem poder sobre o homem e sobre o mundo, infelizmente nós ainda presenciamos com vários sinais do antigo domínio, ainda há sinais da sua realidade assustadora. Porém, a Páscoa de Jesus nos dá uma grande esperança, porque ele eliminou o mal pela raiz. A morte não mais prevalece. E por isso ele necessita hoje de nós, de homens e mulheres, que possam colaborar com ele, a fim de consolidar a sua vitória sobre a morte, usando as mesmas armas que ele usou: a justiça, a verdade, a misericórdia, o perdão e o amor. Cristo ressuscitou e nós devemos viver como pessoas ressuscitadas, continuando a obra de Jesus. Hoje a igreja proclama com alegria que a ressurreição de Cristo é a nossa esperança, que nos fortalece nos momentos difíceis, sobretudo neste tempo de pandemia. Renova em nós a certeza de que sairemos vencedores. Que o Cristo ressuscitado, vencedor da morte, ajude o seu povo a vencer esse duro momento da pandemia, a fim de viver como um povo de ressuscitados.